Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, lembrando a vocês que quando forem se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Bom, e agora a gente traz um destaque da coluna No Ponto, no site da Revista Oeste. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou prisão domiciliar a duas mães de menores de idade, ambas detidas pelos atos do 8 de janeiro. De acordo com o ministro do STF, o benefício não se aplica a penas que começam no regime fechado. Condenada a 16 anos de cadeia e com recursos esgotados, a dona de casa, Jaqueline Gimenez, de 41 anos, está num presídio de Minas Gerais desde 23 de maio. Ela tem um menino de 7 anos e uma menina de 9 anos. O caso de Jaqueline é semelhante ao da faxineira Edneia dos Santos, de 38 anos, que terá de passar os próximos 17 anos da sua vida no cárcere. Mãe de uma menina de 10 anos, ela também teve seu pedido de prisão domiciliar negado pelo ministro. Silvia, a gente exibiu aí na tela a foto dessas mulheres que foram condenadas aí pelos atos do 8 de janeiro, duas mães com filhos menores de idade. E aí convido também a quem está nos acompanhando a entrar no site revistaoeste.com, na coluna No Ponto. Nós trazemos aí mais detalhes sobre o caso dessas duas mulheres que foram condenadas aí apenas de mais de 14, uma de 14, outra 17 anos de prisão em regime fechado, Silvio. As imagens falam por si só e nós acompanhamos todos os desdobramentos do dia 8 de janeiro e o que aconteceu com aquelas pessoas que foram àquele protesto que terminou de uma forma muito ruim, uma forma que ninguém gostaria, com depredação e vandalismo, e quem praticou atos de vandalismo e depredação, tudo exato, com materialidade, tudo provado, deve ser punido por esses crimes. Então, nós acompanhamos essas imagens e acho que quem está assistindo ao programa agora consegue notar que elas não têm cara de bandidos perigosos, de criminosos, de quem assalta a mão armada. Tá aí, uma delas, por exemplo. Tem crianças ali, né? Crianças de 7, de 9 anos, que tem uma vida pela frente, é a idade escolar. É um período em que a criança precisa dos pais, precisa da família. E esse seio familiar, ele vai ser destroçado por muitos anos. Espero que não por 10, por 15 ou 17. Espero que isso seja reparado de alguma forma, mas vai levar tempo. E esse tempo perdido é algo que é absolutamente irrecuperável na história. É mais um caso de deformação do devido processo legal no Brasil. Porque temos casos aí de bis in idem, que é o termo que a gente utiliza quando tem mais de um crime imputado, uma sobreposição, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, coisas difíceis de serem comprovadas porque nunca existiu golpe. Simplesmente essas pessoas deveriam responder por crime de vandalismo, cuja pena é muito menor, caso a materialidade fosse comprovada, mas não é o que assistimos. Nós assistimos capítulos horríveis da história e tudo isso passa pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A pergunta que fica, Paula, é até quando? Porque temos cadáveres. Aliás, um deles, o Clezão, morreu dentro do presídio e permanece esticado na frente do Supremo Tribunal Federal. Até quando nós vamos assistir a tudo isso? Quando é que o Congresso Nacional vai reagir de uma vez por todas e aprovar uma anistia? Que, como bem lembra sempre Augusto Nunes também neste programa, é a melhor saída para um caminho
sem volta que esses ministros se meteram, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Ana, e vale ressaltar que o advogado dessas duas mulheres aí, que foram condenadas a penas altíssimas aí pelo ministro Alexandre de Moraes, que são mães de menores de idade, esse advogado ele cita uma decisão da ministra do STF, Rosa Weber, que já se aposentou, no sentido, aí vou trazer aqui o que ele cita na decisão da ministra Rosa Weber, aspas, considerando que a requerente, ela estava analisando um caso também de uma mãe presa, que a requerente é mãe de 2 filhos, sendo que uma possui apenas 10 anos, é presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, é cabível a substituição da pena preventiva em domiciliar, e aí ela cita ali os artigos do Código de Processo Penal e também traz a Lei de Execuções Penais para balizar, para justificar o seu voto neste caso. E aí a defesa dessas mães está se baseando numa decisão anterior do Supremo para pedir uma revisão da pena. Eu gostaria de saber a opinião do ministro Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes, em 2017, ele soltou a esposa do Sérgio Cabral, a Adriana Anselmo, que foi condenada a 18 anos e 3 meses de cadeia na Operação Calicut, né, um dos braços da Lava Jato, e o Gilmar Mendes soltou a Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral, de acordo com a Lei 13.257, que é o marco legal da primeira infância, que foi inclusive sancionada pela presidente Dilma. O Ministério Público foi contra, disse que Adriana Anselmo, abro aspas, ocuparia posição central na organização criminosa capitaneada por seu marido, o ex-governador Sérgio Cabral. Mas aí o que aconteceu na análise do pedido da defesa da Adriana Anselmo foi que o ministro Gilmar Mendes argumentou que a prisão de mulheres grávidas ou com filhos sob os cuidados dela é absolutamente preocupante. Os 2 filhos da Adriana Anselmo, na época, tinham 11 e 15 anos. E aí é engraçado, né? Que agora Gilmar Mendes também não tem absolutamente nada, nenhuma opinião sobre isso, mas para soltar a mulher de bandido, aí o marco legal da primeira infância vale. Bom, e ainda sobre o ministro Moraes, mais uma informação. O ministro do Supremo recuou nesta quarta-feira da decisão que censurou veículos de imprensa. Mais cedo, o ministro do STF mandou derrubar reportagens sobre declarações da ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo as quais o parlamentar a teria agredido fisicamente. A medida havia censurado o jornal Folha de São Paulo, o portal Terra e os sites Brasil de Fato e Mídia Ninja. Está aí também, Piotr, a gente exibe na tela essa reportagem que nós publicamos também no site da Revista Oeste agora há pouco, das 19 horas e 20 minutos aí. Depois da repercussão negativa, o ministro Moraes recua de censura a veículos de imprensa. Vou juntar o caso anterior a este aqui e adicionar também a história que contamos ontem sobre o X multado em 700 mil, porque um perfil anônimo, ou que não é possível ser reconhecido ali, né? Essas pessoas que não colocam a foto delas próprias com o nome real que elas têm e têm perfis nas redes sociais. E aí eu sou um defensor da Constituição e discordo desse tipo de conduta. A Constituição veda o anonimato. Se você quer dar opinião, tem que dar sua cara para bater. Ponto. Está muito claro. E naquele momento, ontem eu fiz menção aqui que basta resolver a questão do anonimato nas redes sociais e a gente acaba com essa discussão completamente sem nenhum sentido de notícia falsa, fake news ou sei lá o quê. Voltando ao caso dessas mães, por exemplo, o entendimento lá do Supremo Tribunal Federal, do Gilmar Mendes, é em relação à prisão preventiva. Ou seja, não era condenação ainda. No caso de condenação, é caso a caso. O advogado, obviamente, usou esse argumento para tentar convencer o ministro Alexandre de Moraes. Mas, independentemente de ser prisão preventiva, ou seja, medida cautelar ou uma condenação, o fato é que nós temos a mesma situação.
É uma mãe com crianças pequenas. O que difere uma coisa da outra? A condenação, daí a gente volta o porquê que ela foi condenada. Levando-se em conta o tamanho da pena, o rigor, o absurdo, o exagero de o que aconteceu de fato no dia 8, sem individualização de conduta, essas pessoas estão sofrendo penas, recebendo penas extremamente altas e sendo julgadas no foro inadequado, que é o Supremo Tribunal Federal. Voltamos ao fato principal. A completa arbitrariedade desse julgamento pelo Supremo e a forma como o Supremo, neste caso, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, deu ao dia 8 as pessoas presas no dia 9 e referentes, claro, ao dia 8. Aí nós estamos punindo mães, pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas que morreram, o Silvio já fez menção a isso, as mães que Paula e Ana Paula trouxeram aqui. E claro que o advogado usaria esse argumento. Eu faria o mesmo se fosse ele, embora não seja advogado, porque se esse é o entendimento, levando-se em conta os abusos que estão ocorrendo na condenação dessas pessoas, partindo do pressuposto que esta mãe, a qual dissemos aí, realmente é, a que Paula leu agora há pouco, é uma condenada, ou seja, que já está cumprindo pena, qual é o sentido de continuar tudo isso? Bom, o Brasil tem urgências. Uma delas é a anistia a essas pessoas. Porque se o Brasil quer fazer justiça, ele primeiro precisa refazer todo o processo que foi utilizado, ou seja, a aplicação da lei penal. Neste caso, na aplicação da lei processual e penal, porque não houve individualização de conduta. Parece um disco riscado, mas eu vou insistir nessa história porque isso é o devido processo legal. Não houve devido processo legal, boa parte dessas pessoas não teve o direito à ampla defesa e foram condenadas. Aí você tem o absurdo de ter uma mãe que provavelmente não estaria na prisão se o devido processo legal fosse seguido. Ela, neste momento, estaria respondendo ainda em primeira instância. E aí, para lembrar uma coisa que o Silvio diz aqui com muita frequência, foram julgadas diretamente no Supremo, com o que se pode entender, e sejamos justos, isso não é uma acusação, é só uma percepção dos fatos. Parece que essas pessoas estão sendo julgadas com ódio por parte da Justiça, neste caso o Supremo Tribunal Federal, e nada disso é justo. Nada disso atende o devido processo legal. Nada disso nos faz um país democrático e livre. Nada disso sequer compete ao que aconteceu no dia 8 com a prisão dessas pessoas no dia 9. Não são todas iguais, não fizeram todas a mesma coisa, não houve golpe. Não houve, como é que eles dizem mesmo no processo, atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Convenhamos. O próprio ministro Gilmar Mendes disse isso numa entrevista em Portugal, porque lá, claro, visto por juristas portugueses e de outros lugares do mundo, ficaria feio admitir aquilo como golpe. Aí volta, passa de novo aqui pela imigração brasileira e vem com essa tese completamente estapafúrdia. A anistia é exatamente a prioridade número 1 hoje do país e que o Congresso se debruce com essa questão rapidamente. Já há um avanço, mas precisa ser um pouco mais rápido. Se torna uma palavra de ordem, né, Sim, Piotr? claro. Bom, 19h40, deixa eu me despedir. É isso aí, pessoal. Se tem um forte, né, do atual presidente aí, de muitos, é falar mer, né? Posso nem terminar a palavra, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. O cara só fala mer. O cara nunca tem nada de bom para falar. Tudo que ele comenta, cara, é sobre o que ele não entende. Por exemplo, é tão fácil você não comentar sobre uma coisa que você não entende. E o Lula não entende de muita coisa. E mesmo assim ele quer porque quer ficar comentando. Aí saem essas coisas aí, ó. Doa a quem doer, né? Aos esquerdistas ali. Quem sofre muito é o editor do Lula, né? Essas pessoas aí, os assessores, eles que sofrem demais, né? Que o cara vira e mexe, tá falando do que ele não entende. E assim, era para ter, né? Era para ele sofrer as consequências do que ele fala. Ou ele acha que porque ele é presidente, ele pode falar o que quer. Não, cara, o cara não sabe o que tá falando. Ele comentar isso aí, realmente, a criança não tem culpa, cara. Não tem culpa. Aí ele quer porque quer comentar. Foi assim na guerra da Ucrânia, foi assim na guerra de Israel, foi lá, fez todo o algazarra, comentou que
Meu Deus, cara. E assim, sempre tem alguém lá, ó. Aê, parabéns, Luli. Parabéns. Sempre tem alguém lá pra aplaudir, cara. Será que eles não percebem que o cara não tem capacidade nenhuma pra estar onde tá? Olha o que ele fala nas entrevistas, olha o que ele comenta, olha as brincadeiras que ele faz. O que o Brasil mudou até agora? Nada, cara. Não tem absolutamente mudando pra nada, tá mudando pra pior. O Brasil tá indo pra pior. O real desvalorizando, a economia indo pro lixo. Lula gastando dinheiro com viagens. Gastando e gastando e gastando e gastando e cada vez mais. Pelo amor de Deus, cara. O Senado tem que acordar. Esse tal de Pacheco aí, ó, tem que acordar. Faz o impeachment. Não tem poder pra isso? Porque não dá, cara. Já tem 1 ano e meio, 2 anos de governo. Que mais que vão esperar? Vai esperar mais o quê? O que eles estão esperando? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu comentário. Que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já.